Martinho Lutero é um gigante na história do cristianismo. Ele foi um monge alemão que ousou desafiar a autoridade da Igreja Católica Romana. Suas ideias iniciaram uma tempestade de controvérsias e mudanças, levando à Reforma Protestante. Essa revolução remodelou a vida religiosa e secular na Europa e além. A história de Lutero é de coragem, convicção e o poder duradouro da fé. Martinho Lutero nasceu em Eisleben, Alemanha, em 1483. Seu pai, um minerador de cobre, tinha grandes ambições para seu filho, esperando que ele estudasse direito. Lutero, no entanto, sentiu um chamado diferente. Ele era atormentado por um profundo sentimento de pecado e um anseio pelo perdão de Deus. Em 1505, ele tomou uma decisão que mudou sua vida. Ele abandonou seus estudos de direito e entrou no mosteiro agostiniano em Erfurt. O tempo de Lutero no mosteiro foi marcado por intensa luta espiritual. Ele seguiu rigorosamente as regras da ordem, jejuando, orando e confessando seus pecados. Ele buscava ganhar o favor de Deus por meio de boas obras e devoção religiosa. No entanto, ele permaneceu profundamente perturbado, sentindo o peso de seu pecado e incapaz de encontrar verdadeira paz com Deus. Os estudos teológicos de Lutero forneceram a ele algumas respostas. Ele foi particularmente influenciado pela Bíblia, especialmente os escritos do apóstolo Paulo. Lutero acreditava que a salvação era um presente gratuito de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Essa percepção tornou-se a pedra angular de sua teologia e a força motriz da Reforma. Lutero começou a questionar os ensinamentos e práticas da Igreja Católica, especialmente a venda de indulgências. Ele via essa prática como uma exploração do medo das pessoas e uma corrupção do Evangelho. Lutero ficou indignado com a distorção do Evangelho. Ele acreditava que a salvação era um presente gratuito de Deus. Em 31 de outubro de 1517, ele deu um passo ousado. Ele pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg. Esse ato desencadeou uma revolução religiosa. As 95 teses eram proposições para debate acadêmico. Elas desafiavam os ensinamentos da Igreja sobre indulgências. Lutero argumentava que a Bíblia era a única fonte de autoridade religiosa. Ele condenou a venda de indulgências como uma fraude. A prensa móvel ajudou a disseminar as ideias de Lutero. Suas teses foram rapidamente traduzidas e disseminadas. A mensagem de Lutero ressoou em muitas pessoas. Seus escritos iniciaram um movimento de reforma religiosa. A Igreja Católica inicialmente demorou a reagir ao desafio de Lutero. No entanto, à medida que suas ideias ganhavam força, a Igreja percebeu a gravidade da situação. Em 1520, o Papa Leão X emitiu uma bula papal condenando os ensinamentos de Lutero como heresia. Lutero se recusou a recuar. Ele queimou publicamente a bula papal em desafio. Em 1521, Lutero foi convocado a comparecer perante a Dieta de Worms. De pé diante do imperador, Lutero se recusou a se retratar. Ele declarou que sua consciência estava cativa da palavra de Deus. Suas palavras, "Aqui estou, não posso fazer diferente", tornaram-se um grito de guerra. A Dieta de Worms declarou Lutero um fora da lei e um herege. Ele foi colocado sob a proibição do império. No entanto, Lutero tinha poderosos protetores que o esconderam no castelo de Wartburg. Seção 5. Uma igreja dividida. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente pela Europa, impulsionadas pela invenção da prensa móvel. Seus seguidores, conhecidos como protestantes, começaram a desafiar a autoridade da Igreja Católica e a estabelecer suas próprias igrejas. A Reforma Protestante havia nascido, dividindo a cristandade e desencadeando uma série de guerras e conflitos religiosos que durariam séculos. A Reforma foi mais do que apenas um movimento religioso.
teve profundas consequências sociais, políticas e econômicas. Desafiou a autoridade da Igreja em todas as esferas da vida. Empoderou os indivíduos ao enfatizar o sacerdócio de todos os crentes. Promoveu a educação e a alfabetização ao tornar a Bíblia acessível às pessoas comuns. Outros reformadores, inspirados no exemplo de Lutero, surgiram para desafiar a Igreja Católica. João Calvino em Genebra, Ulrich Zwingli em Zurique e Menno Simons na Holanda desenvolveram suas próprias perspectivas teológicas distintas. Eles aprofundaram o impacto da reforma na sociedade e no pensamento europeus. Seção 6. A reforma se desenrola. Uma das contribuições mais duradouras de Lutero foi sua tradução da Bíblia para o alemão. Ele acreditava que a Bíblia deveria ser acessível a todos, não apenas ao clero. Sua tradução, baseada nos textos originais em hebraico e grego, foi uma obra-prima da linguagem e erudição. Tornou-se a Bíblia alemã padrão e teve um impacto profundo no desenvolvimento da língua e cultura alemãs. A tradução da Bíblia por Lutero foi uma conquista monumental. Tornou as Escrituras disponíveis para pessoas comuns em sua própria língua. Isso teve um impacto profundo na alfabetização, educação e devoção religiosa. As pessoas agora podiam ler e interpretar a Bíblia por si mesmas, o que promovia um relacionamento mais pessoal e direto com Deus. A reforma também teve um impacto duradouro na educação. Os protestantes davam alto valor à alfabetização, acreditando que todos deveriam ser capazes de ler a Bíblia por si mesmos. Eles estabeleceram escolas e universidades em toda a Europa, tornando a educação mais acessível à população em geral. A ênfase da reforma na educação contribuiu para o aumento da alfabetização e o desenvolvimento de uma população mais instruída. Seção 7. O poder da palavra impressa. A Reforma Protestante foi um divisor de águas na história ocidental. Ela destruiu a unidade religiosa da Europa, desencadeando um século de guerras e perseguições religiosas. No entanto, também liberou poderosas forças de mudança. Promoveu a liberdade religiosa, estimulou a investigação intelectual e empoderou os indivíduos. O legado de Lutero continua a moldar nosso mundo hoje. Sua ênfase na consciência individual e no direito à dissidência abriu caminho para os conceitos modernos de liberdade religiosa e liberdade de expressão. Seu desafio à autoridade arraigada permanece um lembrete poderoso da importância de falar a verdade ao poder. A ênfase da reforma na Bíblia, como a autoridade máxima, também teve um impacto profundo no desenvolvimento do pensamento ocidental. Incentivou o pensamento crítico, o debate e a busca pela verdade. Ajudou a criar um clima de fermento intelectual que eventualmente levaria à Revolução Científica e ao Iluminismo. Seção 8. Um legado de fé e liberdade. Os ensinamentos de Lutero permanecem relevantes no século XXI, lembrando-nos do poder da fé para desafiar a injustiça, inspirar mudanças e fornecer uma bússola moral para nossas vidas. Sua coragem de defender suas crenças, mesmo diante de intensa oposição, serve de exemplo para todos que buscam viver vidas autênticas de convicção. A ênfase de Lutero na importância da educação, alfabetização e pensamento crítico continua a ressoar em nosso mundo moderno. Em uma era de sobrecarga de informações, é mais importante do que nunca ser capaz de pensar criticamente, avaliar fontes e discernir a verdade da falsidade. O espírito de reforma que animou Martinho Lutero ainda está vivo hoje. Ele nos chama a examinar nossas próprias crenças, a desafiar a injustiça e a desigualdade
e a trabalhar por um mundo mais justo e compassivo. A Reforma não foi simplesmente um evento histórico. Foi o início de uma jornada rumo a um maior entendimento, liberdade e igualdade. Seção 9. O espírito duradouro da Reforma.